Você já reparou como as pessoas mais respeitadas que você conhece nunca são as mais gentis? Não é coincidência. Existe uma verdade brutal que ninguém te conta. Bondade excessiva não é virtude. É arma de controle em massa. Te venderam isso como evolução espiritual, quando na verdade é o jeito mais eficiente de te manter pequeno, obediente e sangrando energia até não sobrar nada. E a parte mais sinistra. Você defende essa prisão. Chama de empatia, de maturidade, de ser uma pessoa boa. Enquanto isso, tem gente lendo você como livro aberto, usando tua bondade como mapa de vulnerabilidades, sabendo exatamente onde enfiar a faca sem você nem perceber que está sangrando. Porque aqui vai algo que destrói ilusões. As pessoas mais poderosas que você já viu não são as mais generosas. São as mais seletivas. Elas escolhem quando ser gentis, quando recuar, quando esmagar. E essa liberdade, essa capacidade de não ser bonzinho o tempo todo, é exatamente o que roubaram de você. Bonzinho não vence. Bonzinho aguenta. Bonzinho sobrevive sendo útil até parar de ser útil. Aí desaparece. Invisível. Como se nunca tivesse importado. E você sente, não sente? Aquele aperto no peito quando diz sim, mas tudo dentro de você grita não. Aquele vazio quando você se doa inteiro e percebe que ninguém doa metade de volta. Aquele momento devastador quando você entende que para a maioria das pessoas na tua vida, você é a segunda opção. Plano B. Escolha segura quando a primeira não dá certo. Roma, 44 a.C. O chão do Senado está molhado de sangue. Júlio César agoniza, 23 facadas no corpo. O homem mais poderoso do mundo conhecido morre traído exatamente por quem ele perdoou. César tinha poder absoluto. Podia ter eliminado inimigos, mas escolheu clemência. Perdoou conspiradores. Deu cargos a quem tramou contra ele. Acreditava que generosidade construiria lealdade eterna. Brutus, que César perdoou, promoveu, tratou como filho, enfia a última lâmina. Et tu, Brute? Até você? Até ele, especialmente ele, porque César confundiu amor com respeito, bondade com poder, perdão com sabedoria, e morreu descobrindo o que Maquiavel escreveria 15 séculos depois. Clemência sem consequência não cria lealdade, cria oportunidade. E oportunidade sempre encontra lâmina. Olha ao teu redor agora. O mundo está cheio de Césares modernos, pessoas bondosas, compreensivas, pacientes, sempre sangrando. Aquele que responde mensagem de madrugada porque alguém pode precisar. Que aceita trabalho extra sem reclamar porque é para ajudar a equipe. Que engole desrespeito sorrindo porque criar conflito não resolve nada. Caixa eletrônico emocional. Sempre disponível. Sempre aberto. Sempre dando. Nunca recebendo. E quando finalmente esvazia, ninguém nota. Porque bonzinho vazio não faz barulho. Só desaparece. E sabe por quê? Porque você foi programado, sistematicamente, desde criança. Divide teu brinquedo. Não seja egoísta. Pensa nos outros primeiro. Seja educado. Seja comportado. Seja bonzinho. Parece educação. É engenharia social. Te ensinaram que tuas necessidades importam menos. Que dizer não é agressão. Que defender limites é ser difícil. Que se sacrificar é amor. Funciona perfeitamente. Cria adultos que não reclamam, não exigem, não ameaçam. Pessoas fáceis de gerenciar, impossíveis de temer. Incapazes de dizer a palavra mais poderosa que existe. Não. Enquanto isso, neste exato momento, tem alguém se beneficiando da tua bondade. Chefe que sabe que pode te ligar no fim de semana. Parceiro que sabe que pode te tratar mal porque você sempre entende. Amigo que só aparece quando precisa. E você permite. Porque ser bonzinho é quem você é. Não. Ser bonzinho é quem te programaram para ser. Mas você é diferente. Tem que ser. A maioria das pessoas ouve essas verdades e foge. Muito perturbador. Muito real. Preferem acreditar que bondade sempre vence e o que você dá volta triplicado. Mentiras reconfortantes, perigosas, mortais. Você sentiu algo quando clicou nesse vídeo? Um desconforto, uma raiva surda, uma voz sussurrando. Tem algo errado, muito errado aqui. Essa voz é a única parte de você que ainda não foi domesticada. Guarda ela. Vamos precisar. Porque agora eu vou te dar 7 leis. 7 princípios que vão destruir completamente tua necessidade de agradar todo mundo.
Não são frases motivacionais. São leis de poder que separam quem controla a própria vida de quem vive sendo controlado. E no final desse vídeo você vai ter que escolher quem você quer ser. Aviso, isso não vai ser confortável. Vai quebrar coisas dentro de você. Vai desafiar crenças que você defende há décadas. Mas do outro lado dessa quebra, liberdade real. Liberdade de não precisar de aprovação. De não se desculpar por existir. De finalmente olhar no espelho e ver alguém que as pessoas respeitam. Não porque você é útil, mas porque você é inegociável. Então, antes de começar, quero que você deixe nos comentários tua primeira afirmação. Digita: eu vejo o jogo agora. Não é frase de efeito. É declaração de guerra contra a versão de você que aceita migalhas, que sorri enquanto é usado, que chama exploração de amor. Digita, sente no peito e vem comigo. Vamos começar com a lei mais brutal de todas. Lei número 1. Amor sem respeito é desprezo disfarçado. Você já percebeu uma coisa perturbadora? As pessoas que todo mundo ama são sempre as primeiras a serem esquecidas. Aquele colega super gente boa que faz favor para todo mundo. Aquela amiga sempre disponível. Aquele parceiro que nunca reclama. Todo mundo ama essas pessoas. Até precisarem de alguém que realmente importe. Aí chamam outra pessoa. Por quê? Porque amor sem respeito não é amor. É condescendência. É o mesmo amor que você sente pelo cachorro que obedece tudo. Útil, conveniente, descartável. Pensa na diferença entre lobo e cachorro. Geneticamente idênticos, mas lobo mata. Cachorro obedece. Qual os humanos amam? Cachorro. Qual os humanos respeitam? Lobo. Qual nunca esquecem quando entra na sala? O lobo. Sempre. E aqui está a verdade brutal. Respeito não nasce de afeto. Nasce de cálculo, de consciência clara de que cruzar certa pessoa tem custo real. Pessoa amada sem respeito? Custo zero. Pode trair, usar, descartar. Ela perdoa. Sempre entende. Sempre dá outra chance. Pessoa respeitada? Custo alto demais. Consequências reais. Não vale o risco. Maquiavel foi crucificado por escrever: é melhor ser temido que amado se não puder ser ambos. Não porque era cruel, porque observou realidade sem filtro romântico. Amor é volátil, muda com o humor, evapora quando fica difícil. Respeito é permanente, baseado em padrão verificável. Tem uma história do Japão feudal. 2 samurais servindo o mesmo senhor. O primeiro era amado por todos, gentil, sempre ajudando. Quando morreu em batalha, choraram 3 dias. Depois esqueceram. O segundo era respeitado, firme, justo mas implacável. Quando morreu, construíram um templo. 300 anos depois, ainda ensinam os princípios dele. Amor gera lágrimas temporárias. Respeito gera legado permanente. Quando você prioriza ser amado, a destruição vem em ondas. Você perde limites, porque não pode fazer pararem de gostar. Então diz sim para tudo. Reunião no sábado? Sim. Emprestar dinheiro de novo? Sim. Você vira país sem exército. Qualquer um invade quando quer. Depois perde identidade. Vira camaleão. Muda a cor dependendo de quem está olhando. Fala o que querem ouvir. Age como esperam. Ri de piadas que não acha engraçadas. Concorda com opiniões que te enojam. Deixa de ser pessoa. Vira espelho. E espelhos não são amados. São usados. E a parte mais devastadora, você descobre a verdade. Eles nunca te amaram. Amaram como você os fazia sentir. Você era útil, confortável. No segundo que para de servir, somem. E você fica destruído pensando: mas eu fui tão bom? Foi. E por isso perdeu. Porque bondade sem respeito é servidão voluntária. Então como você constrói respeito? Para de perguntar: vão gostar de mim? E começa: isso tá certo? Primeira pergunta te faz escravo. Segunda te faz arquiteto. Estabelece limites. Defende eles. Sem explicação longa. Sem justificativa emocional. Quando alguém cruza, consequência. Imediata. Proporcional. Irreversível. Não é crueldade. É arquitetura de respeito. É construção onde pessoas sabem exatamente até onde podem ir. E sabem que além desse ponto, tem custo. Sabe quando funciona? Quando pessoas param de testar você. Quando aprendem que seus limites não são sugestões, são leis da física. Você respeita ou cai. E tem algo poderoso que acontece. Você para de precisar explicar.
Para de precisar justificar. Você simplesmente é. E esse ser sem pedir permissão? Isso é poder real. Maquiavel viu isso. Os homens julgam mais pelos olhos que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Pessoas avaliam por fronteiras visíveis, não por bondade invisível. Respeito se vê de longe. Amor só se sente de perto. E perto de quem não te respeita é lugar perigoso. Digita nos comentários: eu escolho respeito. 3 palavras que encerram uma era. A era de mendigar amor. A era de aceitar migalhas. A era de ser tão bom que vira invisível. Digita: sente no peito. Isso não é frase. É compromisso. E agora vem algo ainda mais desconfortável. Lei número 2. Gentileza sem limites. É convite gravado para abuso. Tem uma crença venenosa que te venderam desde pequeno. Gentileza infinita é virtude suprema. Sempre seja gentil. Dê chances. Perdoe sem limite. Compreenda tudo. A pessoa madura nunca reage. Sou evoluído. É armadilha total. Gentileza sem custo não gera gratidão. Gera desprezo. Porque humanos são máquinas de calcular valor. E valor sem escassez? Não tem valor nenhum. Pensa no ar que você respira. Essencial para a vida. Mas você paga? Agradece? Valoriza conscientemente? Não. Porque é infinito. Abundante. Garantido. Você se torna ar quando é gentil demais. Essencial, mas invisível. Usado, mas não valorizado. E no segundo que falta, aí sim percebem. Não para agradecer, para reclamar. A verdade brutal: predadores não caçam lobos, caçam ovelhas. E ovelhas não são identificadas por fraqueza física, são identificadas por padrão comportamental. Gentileza ilimitada, perdão infinito, limites negociáveis. Você acha que está sendo evoluído perdoando sempre. Está sinalizando: pode me usar, não tem consequência. Maquiavel observou Cesare Borgia fazer algo brutal, mas eficiente. Eliminar traidores de forma rápida e definitiva. Uma vez só. Nunca foi testado de novo. Por quê? Porque estabeleceu custo claro. Linha vermelha visível. E quando alguém cruza a linha vermelha, não tem conversa. Não tem segunda chance. Tem consequência. Compare com príncipes bondosos que perdoavam traições. Eram traídos de novo. E de novo. E de novo. Até serem mortos pelos mesmos que perdoaram. Porque perdão sem custo não ensina lealdade. Ensina que traição é segura. Quando você é gentil sem limites, a escalada é previsível. Começam com testes pequenos. Atraso de 15 minutos. Promessa quebrada sem querer. Comentário desrespeitoso brincando. Você deixa passar porque não é nada demais. Aí vem violação maior. Te usam descaradamente. Ignoram teus pedidos. Tratam teu tempo como lixo. E você? Continua gentil. Continua compreensivo. Continua dando chance. E a pior parte: quando você finalmente reage, depois de meses ou anos aguentando, você vira o vilão. Nossa, que agressivo. Mudou tanto. Tá exagerando. Porque você ensinou que desrespeito não tem custo. E agora que tem, você é o problema. Tem uma fábula africana sobre babuíno e crocodilo. Babuíno ajudava crocodilo tirando sanguessugas do couro. Todo dia. Durante anos. Crocodilo permitia, imóvel. Até que um dia babuíno escorregou, caiu perto demais da boca. Crocodilo devorou ele. Babuíno morrendo. Mas eu te ajudei tanto. Crocodilo. Eu sou o crocodilo, você sempre soube. Gentileza sem limite não muda a natureza de quem explora. Só facilita. Então, como você estabelece limites que funcionam? Define limites cedo. No início de qualquer relação. Clareza total. Isso eu aceito. Isso eu não aceito. Violação acontece? Uma advertência. Clara. Direta. Sem drama. Isso cruzou meu limite. Não repete. Repete? Consequência imediata. Não tem conversa. Não tem vamos dar mais uma chance. Consequência irreversível. Distância. Remoção de acesso. Fim se necessário. Não é crueldade. É higiene emocional. É entender que relacionamentos são como dentes. Se não cuida, apodrece. E dente podre? Arranca. Dói. Mas infecção dói mais. Sabe quando funciona? Quando pessoas param de acidentalmente te desrespeitar. Quando aprendem que teus limites não são guidelines.
São muros elétricos. Toca uma vez, aprende. Toca 2 vezes, queima permanente. Maquiavel foi brutal. Os homens devem ser bem tratados ou esmagados. Sem meio termo. Trata bem quem merece. Esmaga quem cruza. Mas meio termo? Gentileza morna? Perdão parcial? Isso cria inimigos. Pessoas que sabem que podem te ferir sem custo real. Digita nos comentários. Meus limites são lei. 4 palavras que separam pessoa respeitada de pessoa explorada, que transformam gentileza de fraqueza em escolha, que acabam com acesso ilimitado à tua energia. A partir de agora, tua gentileza tem dentes. E morder não é blefe. Lei número 3. Explicar-se é pedir permissão para existir. Você percebe quantas vezes por dia você justifica suas escolhas? Não posso ir por quê? Não deu certo por quê? Eu fiz isso por quê? Toda hora explicando, justificando, tentando fazer os outros entenderem. Parece comunicação saudável. É submissão disfarçada. Cada vez que você explica uma decisão, você está fazendo algo perigoso. Transformando declaração em proposta. Comando em negociação. Está implicitamente pedindo aprovação para uma escolha que já é tua. Pensa assim. Quando um juiz dá sentença, ele explica para o réu por quê. Não. Declara. 10 anos. Acabou. Autoridade real não se justifica. Anuncia e espera a execução. Quando um conselheiro sugere algo ao rei, ele explica, claro, por horas, com detalhes, tentando convencer, porque não tem poder real. Tem que argumentar para conseguir consenso. Qual dos dois tem mais poder? Óbvio. Explicação é o que você faz quando não tem autoridade sobre a própria vida. Quando acha que precisa de permissão coletiva para cada escolha. E aqui está o problema. Manipuladores adoram quando você explica. Porque cada justificativa é gancho. É abertura. É material para contra-argumentar, questionar, reverter. Você diz, não posso trabalhar sábado porque preciso descansar. Eles ouvem. Ah, mas é só dessa vez. Você pode descansar domingo. E fulano também vem. E vai ser rápido. Sua justificativa virou negociação. Agora você está defendendo seu não em vez de simplesmente ter dito não. Tem uma história dos espartanos. Rei de cidade rival enviou mensagem ameaçadora. Se invadirmos Esparta, destruiremos suas casas, mataremos seus homens, escravizaremos suas mulheres. Esparta respondeu com uma palavra. Se. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa, nenhum argumento. Apenas se. A cidade rival nunca invadiu, porque Esparta não negociava, não explicava, não se justificava. Simplesmente era. Maquiavel viu isso nos bastidores do poder. Príncipes fortes declaravam. Príncipes fracos argumentavam. E quanto mais argumentavam, menos eram ouvidos. Porque poder real não precisa convencer. Simplesmente é. Quando você justifica tudo, a degradação é inevitável. Suas decisões viram debates abertos. Toda escolha vira mesa de negociação onde você tem que provar que merece fazer o que já decidiu fazer. Depois, pessoas aprendem o jogo. Atrasam você com perguntas infinitas. Mas por quê? Não entendi. Explica melhor. Não é curiosidade genuína. É tática de desgaste. E a pior parte? Você perde a habilidade de simplesmente dizer não. Cada negativa vira argumento que você precisa vencer. E se não tem argumento bom o suficiente, cede, mesmo não querendo. Então como você para com isso? Declara a decisão. Para ali. Ponto final. Não vou poder ir. Pronto. Silêncio. Pressionam por razões? É o que eu decidi. Repete quantas vezes precisar. Mesmo tom. Mesma frase. Disco riscado. Eles vão insistir. Mas por quê? Só quero entender. Preciso saber o motivo. É o que eu decidi. Não é falta de educação. É soberania. É recusar transformar a autonomia em democracia. Sua vida não é votação. É monarquia absoluta. E você é o único com poder de veto. Sabe quando funciona? Quando pessoas param de questionar e começam a aceitar. Quando aprendem que suas decisões não estão abertas para debate. Que você não deve satisfação. Que não é frase completa. E tem algo libertador que acontece. Você para de gastar energia defendendo escolhas óbvias. Para de se convencer que merece fazer o que já sabe que precisa fazer. Simplesmente decide e move. Maquiavel disse: todos veem o que você parece ser.
Poucos sentem o que você realmente é. Deixa eles interpretarem. Deixa eles imaginarem teus motivos. Tuas razões são tuas. Guardar elas é guardar poder. Digita nos comentários: eu não explico, eu decido. 5 palavras que encerram uma vida de se justificar, de pedir permissão, de transformar escolhas em argumentos. A partir de agora, tua palavra é final. Não porque você é melhor, mas porque é tua vida. E vida que precisa de aprovação externa para cada decisão não é vida. É performance. E agora vem algo que vai te fazer questionar tudo sobre pedir desculpas. Lei número 4. Desculpas sem culpa são confissões de inferioridade. Conta comigo. Quantas vezes hoje você já pediu desculpas? Desculpa incomodar. Desculpa perguntar. Desculpa ocupar espaço. Você pede desculpas por tudo. Por falar. Por discordar. Por existir. Por respirar alto demais. Te convenceram que isso é maturidade, humildade, inteligência emocional. É autodestruição ritualizada. Cada desculpa sem culpa real é algo muito específico. Declaração pública de hierarquia. Você embaixo, eles em cima. Desculpa não é palavra, é posição. É você se curvando, dizendo sem dizer: você importa mais que eu. Seu conforto vale mais que meu direito de existir. Perdão por atrapalhar sua vida com minha presença. E aqui está o veneno. Cada desculpa desnecessária treina pessoas a te verem como inferior, não consciente. Mas o cérebro humano é máquina de detectar padrões. E padrão de alguém que sempre pede desculpas, subordinado natural. Observa a dinâmica de poder em qualquer ambiente. Quem pede mais desculpas? Estagiário. Pessoa nova. Quem tem menos status? Quem nunca pede? CEO. Líder. Quem tem poder real? Não é coincidência. Pesquisadores fizeram um experimento brutal. Colocaram pessoas em grupos para resolver problema. Instruíram metade a pedir desculpas frequentemente. Desculpa interromper. Desculpa discordar. A outra metade, 0 desculpas. Só declarações diretas. Depois avaliaram quem o grupo via como líder. 100% das vezes escolheram alguém do grupo sem desculpas, mesmo que ideias fossem idênticas. Mesmo que pessoas fossem igualmente competentes. Desculpa é marcador de status. E status baixo não lidera. É liderado. Quando você pede desculpas por tudo, as pessoas começam a esperar. Tua desculpa vira direito deles. Atraso no trânsito? Desculpa. Mudança de planos? Desculpa. Eles pisam em você? Desculpa por estar no caminho. Eles aprendem que você sempre assume culpa, então param de assumir a própria. Por que assumiriam? Você faz isso por eles. E vai mais fundo. Você vira bode expiatório universal. Tudo vira tua culpa porque você tem histórico de aceitar culpa que não é sua. Projeto falha? Deve ter sido algo que eu fiz. Relacionamento desmorona? Eu que não fui suficiente. Você treinou o mundo a te culpar. E a pior tragédia? Você começa a se acreditar. Tua mente internaliza o padrão. Eu tô sempre errado. Eu sempre estrago. Eu sou o problema. Autoimagem desmorona. Capacidade de se defender morre. Porque como você defende alguém que tá sempre errado? Não defende. Só se desculpa mais. Tem uma história dos guerreiros Zulus. Jovem voltava de batalha ferido com cicatrizes nas costas. Sinal de que fugiu. Ele pediu desculpas ao líder por ter falhado. Líder respondeu: você tem cicatrizes nas costas. Isso significa que você fugiu. Por isso você deve desculpas. Mas guerreiro com cicatrizes no peito? Esse nunca pede perdão, porque lutou de frente. Próxima batalha, o jovem voltou coberto de cicatrizes no peito. Nunca mais pediu desculpas. Parar de pedir desculpas por existir é primeiro passo para ser levado a sério. Então como você para com isso? Filtro mental. Antes de qualquer desculpa, pergunta: eu realmente fiz algo errado? Se sim, pede desculpas. Uma vez. Clara. Direta. Depois corrige o erro. Nunca rasteja. Nunca se humilha. Reconhece, corrige e segue. Se não há culpa real, substitui. Em vez de desculpa incomodar, diz: preciso falar com você. Em vez de desculpa discordar, diz: vejo diferente. Em vez de desculpa por isso não ter dado certo, diz: isso não funcionou. Vamos ajustar. Frases factuais, diretas, sem submissão embutida. Não é falta de educação. É recusa de se colocar embaixo sem razão.
É entender que existir, falar, discordar, ocupar espaço não são crimes que exigem perdão constante. Sabe quando funciona? Quando você percebe que pessoas param de te tratar como capacho. Quando suas palavras ganham peso porque não vêm embrulhadas em desculpas. Quando você fala e as pessoas realmente escutam, não porque você pediu permissão, mas porque você não pediu. Maquiavel observou príncipes que pediam desculpas por desconforto alheio, situações que não causaram. Perdiam respeito até de aliados, porque desculpa admite responsabilidade, e assumir responsabilidade por coisas que não fez é admitir. Minha culpa é tão esperada que nem precisa ser real. Digita nos comentários. Peço desculpas apenas por erros reais. 6 palavras que matam décadas de se desculpar por existir, de pedir perdão por ocupar espaço, de rastejar emocionalmente quando não deve nada. A partir de agora, culpa real, reconhecimento real. Mas culpa inventada? Morreu hoje. E agora vem algo que vai revirar teu estômago. Lei número 5. Sacrifício sem reciprocidade é suicídio em câmera lenta. Você conhece aquela sensação de estar se esvaziando? Dando, dando, dando. Tempo, energia, dinheiro, atenção, pedaços de você e recebendo. O quê? Migalhas, promessas. Depois eu te ajudo. Você sabe que pode contar comigo. Mas quando você precisa, sumiu, ocupado. Nossa, justo agora tô apertado. Te venderam uma mentira linda. Dê sem esperar retorno. Amor verdadeiro não cobra. Pessoas evoluídas se sacrificam. É receita para te drenar até não sobrar nada. Porque aqui vai verdade que ninguém quer admitir. Humanos não valorizam o que é grátis. Valorizam o que tem custo. Desprezam o que é abundante. Você acha que está acumulando crédito. Karma positivo. Que um dia volta. Que pessoas vão perceber. Retribuir. Não vão. Sabe o que acontece? Normalização. Teu sacrifício vira expectativa. É assim que fulano é. Não gera gratidão. Gera hábito. E hábito não é apreciado. É esperado. Pensa num rio que sempre corre para o mesmo lugar. Nutre a terra. Dá vida. Mas alguém agradece o rio? Não. Porque está sempre ali. Quando seca. Aí sim percebem. Não para agradecer. Para reclamar do que falta. Você é esse rio. Maquiavel observou algo brutal em Florença. Alianças baseadas em benefício mútuo duravam décadas, mas relações de caridade unilateral desmoronavam na primeira crise, porque reciprocidade cria interdependência, sacrifício unilateral cria dependência parasitária. Príncipes que davam sem receber eram abandonados primeiro, porque não havia custo em abandoná-los. Eles só davam, nunca cobravam, nunca retiravam. Pena não sustenta nada. Interesse mútuo sustenta tudo. Quando você se sacrifica sem reciprocidade, a destruição vem em ondas. Primeira, depleção. Teus recursos acabam. Energia, tempo, dinheiro, saúde mental. Você dá até não ter mais, mas eles ainda querem, porque você ensinou que sempre tem mais. Segunda onda, normalização vira expectativa, vira direito. Você sempre faz isso, vira. Você tem que fazer isso, vira. Como você pode não fazer isso? Teu sacrifício voluntário virou obrigação deles. E quando você finalmente diz não, você é o egoísta, o ingrato. Não mudou, só acabou. Terceira onda mais devastadora. Quando você finalmente precisa, eles somem, porque você construiu relacionamento unidirecional. Fluxo sempre indo, nunca vindo. E quando tenta inverter, o sistema quebra. Você descobre. Investiu anos numa relação que só funciona quando você sangra. Tem uma fábula grega sobre Prometeu. Ele roubou o fogo dos deuses para dar aos humanos. Sacrifício supremo. Zeus o puniu. Acorrentado numa rocha, águia comendo seu fígado todo dia. Fígado regenerava. Tortura eterna. Humanos que ele salvou? Esqueceram em uma geração. Sacrifício sem reciprocidade não gera gratidão. Gera esquecimento. E no teu caso, exploração. Então o que você faz? Monitora balanço. Sem romantismo. Quem dá? Quem recebe? Seja honesto, brutal. A regra não é igualdade perfeita. É presença. Pode dar 3 vezes mais. Mas eles têm que dar alguma coisa às vezes. Retribuição não precisa ser igual.
precisa existir. Se você sempre dá e nunca recebe, ação. Reduz acesso. Devagar. Sem anúncio. Simplesmente fica menos disponível. Responde mais devagar. Dá menos. Observa. Se eles reclamam, mas não mudam, você tem resposta. Relacionamento era sobre o que você fornece. Se eles percebem e ajustam, relacionamento tem chance. Ambos são vitórias. Porque relacionamento real vale ouro. E relacionamento parasitário que termina. Liberdade. Sabe quando funciona? Quando teus relacionamentos viram trocas. Não perfeitas, mas reais. Quando as pessoas ao teu redor também te nutrem. Também dão. Ou quando teu círculo diminui, mas se torna genuíno. Menos pessoas, mas pessoas reais. Maquiavel foi brutal. Os homens são ingratos, volúveis, mentirosos e enganadores. Não espera gratidão. Exige reciprocidade. Gratidão é sentimento. Reciprocidade é estrutura. Digita nos comentários. Eu dou a quem dá de volta. 7 palavras que acabam com martírio. Com sacrifício glorificado. Com drenar-se até morrer, esperando reconhecimento que nunca vem. A partir de agora? Reciprocidade ou nada. Troca real ou porta. E agora vem algo que te ensinaram a nunca fazer. Lei número 6. Raiva controlada é arma. Raiva suprimida é suicídio. Te ensinaram que raiva é fraqueza, certo? Pessoa madura não se irrita. Mantenha calma, não perde o controle. Raiva é falta de inteligência emocional. Gente evoluída respira. Conta até 10, deixa pra lá. Soa sábio. É castração psicológica, porque aqui vai verdade que ninguém quer ouvir. Raiva é ferramenta. É sinal. É fronteira em forma de sentimento. Suprimir raiva não te torna evoluído. Te torna alvo. Pensa assim. Dor física existe pra quê? Pra te avisar que algo tá errado. Mão no fogo dói. Dor grita. Tira a mão. Você age. Raiva é dor emocional. É teu sistema gritando. Linha cruzada. Fronteira violada. Age. Mas te ensinaram a ignorar. Respirar. Deixar passar. Não vale a pena. Sabe o que acontece? Pessoas aprendem que podem cruzar qualquer linha. Porque você nunca reage. Nunca mostra custo. Tua calma eterna não é vista como força. É vista como fraqueza confirmada. Pode fazer qualquer coisa com essa pessoa. Ela não faz nada. E eles testam, de novo, cada vez mais fundo, sem feedback negativo, sem punição, sem sinal de pare, até você explodir. E aí vem a tragédia. Depois de meses engolindo, você detona. Mas detona no momento errado, na coisa pequena, desproporcional. Você vira o louco, o descontrolado. Eles ganham. Você validou a narrativa deles. Viu? Instável. Quando, na verdade, você só esperou demais. Tem uma história dos mongóis. Genghis Khan tinha general conhecido pela paciência infinita. Nunca gritava, nunca punia. Soldados adoravam servir sob ele. Até que um traiu informação ao inimigo. General reuniu todos. Silêncio total. Olhou o traidor nos olhos. E esquartejou ele pessoalmente. Sem palavra. Sem emoção. Nunca mais houve traição sob comando dele. Porque viram. Paciência não era fraqueza. Era escolha. E quando escolha mudava, custo era absoluto. Maquiavel observou príncipes que nunca mostravam raiva. Eram tratados com desdém até por servos. Mas príncipes com fúria rara, porém devastadora, criavam medo permanente que garantia respeito. Não é sobre estar sempre furioso. É sobre ter arsenal conhecido. Pessoas precisam saber que você pode queimar. Que cruzar certas linhas tem custo real e imediato. Quando você nunca mostra raiva, a escalada é previsível. Desrespeito começa pequeno. Comentário atravessado. Você deixa passar. Aí vem violação maior. Promessa quebrada. Você respira fundo. Depois, desrespeito aberto, na frente de outros. Você sorri. E eles aprendem. Pode tudo. Esse aqui não reage. Não tem dentes. Então como você usa raiva sem virar refém? Distingue violação real de incômodo menor. Nem tudo merece reação. Mas linha vermelha cruzada, reação imediata. E a reação não é grito, é gelo, voz baixa, tom cortante, olhar direto. Isso cruzou o limite, não repete. Sem levantar voz, mas com intensidade palpável, com energia que diz, eu posso queimar,
Escolho não queimar, mas posso. E se me forçar, vou. Demonstra uma vez que tem fúria controlada. Depois raramente precisa usar. Porque eles sabem, viram, e sabem que tua calma é escolha, não incapacidade. Tem diferença brutal entre paz por força e paz por fraqueza. Paz por força. Posso destruir você, mas escolho não destruir. Paz por fraqueza. Não posso fazer nada, então aceito tudo. Primeira inspira respeito. Segunda inspira desprezo. Sabe quando funciona? Quando pessoas começam a pedir desculpas antes de cruzar linhas. Quando se corrigem sozinhas. Quando respeitam fronteiras que você nem precisou verbalizar. Porque agora sabem. Esse aqui tem dentes. Não mostra sempre. Mas tem. E morder não é blefe. Maquiavel foi direto. É muito mais seguro ser temido que amado quando se deve escolher um dos dois. Tua raiva controlada cria esse temor saudável. Digita nos comentários. Minha calma é escolha, não fraqueza. 6 palavras que transformam submissão disfarçada de paz em poder disfarçado de calma. A partir de agora, tua compostura não é rendição. É estratégia. E tua raiva não é falha. É fronteira. E agora a última lei. A mais dolorosa. Lei número 7. Lealdade. A quem te trai é traição a si mesmo. Quantas vezes você já perdoou a mesma pessoa pela mesma coisa? 3, 5, 10 vezes. Te disseram que isso é virtude, que perdão é evolução, que pessoas maduras não desistem de ninguém. É mentira envenenada, porque lealdade a quem te trai não é nobreza. É cumplicidade na própria destruição. Toda vez que você permanece depois de traição, você ensina. Trair você não tem custo. É seguro. Você vai ficar. E qual comportamento sem custo aumenta? Todo. Você acha que está sendo compreensivo, está sendo professor de traição avançada. Tem diferença entre erro genuíno e padrão. Erro. Acontece uma vez. Pessoa reconhece, corrige, nunca repete. Padrão. Acontece de novo e de novo. Com desculpas novas, mas comportamento idêntico. Erro merece perdão. Padrão merece expulsão. Maquiavel viu Cesare Borgia eliminar aliados ao primeiro sinal de deslealdade. Não dava segunda chance. Não acreditava em promessas. Via traição pequena como preview de traição grande. Governou décadas sem ser traído, porque traidores foram removidos rápido. Os que ficaram sabiam. Traição tem custo absoluto. Príncipes bondosos que perdoavam traições morreram traídos, pelos mesmos que perdoaram. Porque perdão sem consequência não ensina lealdade. Ensina que lealdade é opcional. Quando você mantém lealdade a traidor, a devastação vem em camadas. A traição escala, começa pequena. Mentira sobre algo sem importância. Você perdoa. Depois, mentira maior. Quebra de promessa séria. Você perdoa porque todo mundo erra. Então, traição aberta. Desrespeito público. E você? Ainda ali. Exige esforço. Mas de ambos. Não só de você. A próxima camada. Você perde autorrespeito. Porque você sabe. No fundo, sabe que está traindo a si mesmo ao ficar. E isso corrói. Olha no espelho e vê alguém que tolera a traição. Camada final. Outros vêm. Tua tolerância à traição de um sinaliza para todos. Esse aqui aceita a traição. É seguro trair. Teu perdão privado vira vulnerabilidade pública. Tem uma fábula persa sobre escorpião e tartaruga. Escorpião quer atravessar rio. Pede para tartaruga levar. Tartaruga hesita. Você não vai me picar? Escorpião. Por que picaria? Afundaríamos juntos. No meio do rio, escorpião pica tartaruga. Ambos afundando, tartaruga pergunta. Por quê? Escorpião. Porque é minha natureza. Lição brutal. Tem gente cuja natureza é trair. Tua lealdade não muda a natureza. Só te afunda junto. Então o que fazer? Primeira traição. Avalia. É erro ou padrão? Observa. Uma chance. Segunda traição. Remove. Completamente. Sem explicação longa. Remove acesso. Bloqueia. Corta. Não é crueldade. É sobrevivência emocional. Mas e se a pessoa mudar? Se mudar, mudou longe de você. Porque ficar esperando mudança é apostar tua vida em potencial alheio. E potencial não paga contas. Não cura feridas. Comportamento real importa. Não promessas futuras. Sabe quando funciona? Quando o teu círculo diminui, mas lealdade vira real.
quando pessoas sabem que traição tem custo, que tua lealdade não é garantida, é conquistada, ou quando você percebe, melhor sozinho que com companhia que te apunhala e espera que você agradeça. Marco Aurélio, imperador romano, foi traído pelo general mais confiável. Em vez de executá-lo, deu veneno e permitiu morte digna. Generosidade? Erro. Outros generais viram. Até traição máxima tem perdão suave. Conspirações se multiplicaram. Marco Aurélio passou últimos anos sufocando revoltas. Compaixão mal colocada não evita sofrimento. Multiplica. Maquiavel foi brutal. Os homens devem ser bem tratados ou esmagados. Sem meio termo. Trata bem quem merece. Esmaga quem trai. Digita nos comentários. Sou leal apenas aos leais. 5 palavras que matam martírio. Que acabam com ficar onde não deveria. A partir de agora, lealdade recíproca ou nada. Trai. Porta. Não tem volta. Porque respeito próprio não negocia com traição. E agora? Agora você tem as 7 leis. Bem, você acabou de absorver conhecimento que 95% das pessoas nunca vai ter. 7 leis que separam poder de impotência. Respeito de invisibilidade. Mas antes de você sair daqui, eu preciso te fazer umas perguntas. Quantas vezes você já disse sim quando tudo dentro de você gritava não? Quantas vezes você colocou necessidade alheia acima da sua e chamou isso de amor? Quanto tempo você vai continuar sendo o plano B de gente que você fez prioridade? Quando você vai finalmente admitir que tua bondade não está construindo nada, está te destruindo? Olha, eu sei o teu padrão. Você dá, eles recebem. Você dá mais, eles esperam mais. Você ressente, mas fica. Depois se culpa por ressentir. Ciclo perfeito. Prisão sem grades. Armadilha que você mesmo construiu. E aqui vai verdade brutal. Você não é vítima pura. Você é cúmplice. Você treinou essas pessoas a te tratarem assim. Cada vez que ficou depois de traição. Cada vez que perdoou sem mudança real. Cada vez que aceitou migalha sorrindo. Você ensinou o preço de te desrespeitar. 0. Mas você já sabe o que fazer. Já sabe há meses. Talvez anos. Para de esperar permissão externa. Para de esperar eles mudarem primeiro. Para de esperar momento perfeito que nunca vem. A resposta não está lá fora. Está no espelho. E a escolha, a única escolha que sempre importou, é só tua. Aquela versão de você que começou esse vídeo, morreu. Não tem volta. Você não é mais aquele que mendiga aprovação. Não é mais capacho sorridente. Não é mais bonzinho que aceita qualquer tratamento só para não ficar sozinho. Você agora entende. Bondade sem limites não é virtude. É covardia disfarçada. Poder real vem de escolher quando ser gentil, não de obrigação de ser gentil sempre. Então decide. Agora. Para de pedir desculpas por respirar. Para de dar a quem só recebe. Para de ser opção segura de todo mundo e primeira escolha de ninguém. Sem mais espera. Sem mais só mais uma chance. Sem mais ser bonzinho que termina esquecido. Maquiavel disse: a fortuna é mulher. E é necessário para dominá-la, subjugá-la pela força. Teu destino não pede permissão. Você também não deveria. Digita nos comentários tua afirmação final. Eu escolho o poder sobre aprovação. Isso não é frase motivacional. É declaração de independência. É momento que divide tua vida em antes e depois. Se esse vídeo destruiu teu entendimento antigo de bondade, deixa teu like. Compartilha com alguém que ainda pede desculpas por existir. Que ainda acha que ser bonzinho demais vai ser recompensado. E se inscreve no canal. Porque você agora faz parte do círculo dos que escolheram respeito sobre aprovação. Poder sobre popularidade. Verdade sobre conforto. Lembra disso. Ser amado não te possui mais. Você possui tuas escolhas e o mundo vai se ajustar. Tua bondade agora tem dentes. Usa com sabedoria. Usa com força, mas nunca mais deixa ser usada contra você.